É só um vídeo rápido aqui que eu vou ter que ser pra malhar daqui a pouco. Aqui de novo. Cara, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo sobre por que o STF e o Ministério Público poderiam julgar o Brasil numa ditadura. Podem ainda, né? Poderiam, não podem ainda julgar o Brasil numa ditadura. Aí eu falei, cara, que eu vou colocar como pano de fundo, velho. Vou ficar lendo notícias. Aí o Henry Galho, tá, claro, o canal dele agora é sobre o Nando Moura, né? E o Nando Moura fez uma declaração no canal dele sobre fechar o STF e recriar de novo, refazer ele com outros ministros. Não era necessariamente fechar, né? Era dissolver e recriar o STF. Pessoalmente, eu acho que isso não é uma má ideia, não, cara. Desculpa. Se você colocar ministros que não fossem indicados por políticos lá, por outros juízes, eu acho que seria uma boa ideia. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos ver o que ele vai falar. No poder brasileiro, o ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio Mello, tinha ordenado a soltura dos presos em segunda instância. Isso incluiu o ex-presidente Lula, mas depois essa decisão foi revertida por outro ministro, o Dias Toffoli. A velha história do Lula preso, Lula solto, Lula preso, Lula solto, que já ocorreu anteriormente em outra circunstância, com diferentes características, mas também tem essa coisa da hierarquia, e nesse caso aí dos ministros, como não há uma diferença hierárquica entre eles, um pode dar uma decisão e outro reverter. Mais tarde eu quero voltar para debater essa questão do encarceramento no Brasil, mas esse debate tem ocorrido no Supremo, e eles vão voltar para debater mais sobre isso em abril. Ou seja, não é um assunto encerrado, mas nesse momento tem centenas de milhares de pessoas que estão presas graças a essa decisão aí do Supremo meses atrás, que inclui o Lula, né? Que inclui o Lula na cadeia. Só que, como reação a isso, o Nando Moura fez um vídeo ontem propondo a dissolução do Supremo. Vamos ver. Mas eu acho, cara, que isso teria que ser dissolvido. Tá? Não, mas se dissolver, vão falar, esse Bolsonaro é um ditador, isto é um ditador imundo, é um ditador imundo. Eu acho que a Suprema Corte Federal ela deveria ser dissolvida. Deveriam colocar ali juízes isentos, cara, porque é muito cansativo. Eu não sei se vocês entendem a gravidade disso, né? Não sei se realmente tem... A questão é o seguinte, Cagalho. Não tem muita gravidade nisso, porque existe uma coisa chamada Constituição. E a Constituição tem que ser defendida pelo STF. A primeira entidade que tem que defender a Constituição se chama STF, entendeu? Se a Constituição está dizendo que o STF tem poderes para fazer, tem que usar seus poderes para defender a Constituição, e o STF é a primeira instituição a destruir a Constituição, a rasgar a Constituição na frente de todo mundo, a reescrever a Constituição, entendeu? Aí fica difícil defender o STF, cara. Desculpa, mas não tem como defender o STF. É como você está jogando com a pessoa um jogo, tem as regras do jogo, e a pessoa começa a roubar na tua frente. No jogo, você vai fazer o quê? Ou você vai parar de jogar ou você vai começar a roubar também, entendeu? Aí o jogo fica avacalhado. O que mantém o STF vivo é a Constituição, é uma coisa que você tem que entender. O que dá poderes para o STF é a Constituição. Se o próprio STF avacalha a Constituição, então o STF já está avacalhando sua própria existência. É isso que você tem que entender. Você não pode pedir para que eu siga as regras do jogo se você que criou as regras do jogo, que é o responsável por manter as regras do jogo, é o primeiro a avacalhar as regras do jogo. Entendeu? Não tem assim, nada de tão grave assim, não. Você pode dissolver e recriar com outros ministros, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aí você fala, mas a Constituição não permite isso. Mas, cara, a primeira entidade a avacalhar a Constituição foi o próprio STF. Então eles não deveriam ter avacalhado da primeira vez. No que eles avacalharam pela primeira vez, eles abriram a porta para que qualquer coisa acontecesse com eles, véio. Que eles pudessem ser dissolvidos, mesmo não podendo isso acontecer na Constituição. Mas se eles mesmos não obedecem à Constituição, não respeitam a Constituição, eles rasgam a Constituição na frente das pessoas. E o Lewandowski, no impeachment da Dilma, pegou a Constituição ao vivo e rasgou na frente de todo mundo. Tipo, a Dilma não era nem para ter disputado a eleição, era para ter pedido os direitos eleitorais. A Constituição é clara. Impeachment perdeu o direito eleitoral. O Lewandowski foi lá, não pede, vamos separar essa votação. O cara simplesmente reescreveu a Constituição em tempo real ali. Entendeu? Do jeito que ele queria, para ajudar o grupo dele lá. Então, cara, desculpa. Se você está usando a Constituição para manter o STF, para dizer que isso é grave,
O STF já destruiu a Constituição, então o STF já cometeu a coisa grave antes. Você está entendendo? Em dimensão disso, mas é muito sério. Inclusive depois ele publicou na aba comunidade dele alguns comentários, vamos ver aqui. Uma primeira postagem ele ataca o Felipe Neto, e ele diz aqui: o que você diria para este eleitor do Haddad? Hashtag cabo e soldado, e depois, logo em seguida, ele põe hashtag cabo e soldado. E isso é uma referência a uma fala do Eduardo Bolsonaro, no qual ele fala que precisaria, para fechar o Supremo, de apenas um cabo e um soldado que entrasse lá e desmantelasse tudo. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Não é pra querer desmerecer o soldado e o cabo. Cara, é engraçado essa parte. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Aqui você é um caso... Não, não vai ter. Aí o cara tá certíssimo. O Eduardo Bolsonaro, ele tá certíssimo. E vocês da esquerda, vocês sabem por que vocês perderam também a eleição? É que vocês não estão entendendo o que está acontecendo na rua. Vocês vivem na sua bolha de classe média alta e vocês não entendem o que acontece com o povão. Vocês não entendem que o povão não está nem aí para isso. O STF ele tem que se justificar. Se ele não se justifica, quem disse que o povão está aí para eles, cara? Quem disse que o povão está aí para eles, cara? O STF tem que se justificar. As instituições democráticas, elas têm que ser instituições democráticas. A partir do momento que elas são instituições que destroem a democracia, elas abrem a margem para serem dissolvidas, velho. Eu não sei onde está o grande problema aí. Muito claro de personalidade autoritária, de não apenas questionar a justiça, as decisões judiciais, ou de criticar as instituições, que isso é totalmente válido. A gente tem todo o direito de contestar uma decisão judicial se você acha que alguém foi preso injustamente, ou foi solto, mesmo sendo criminoso, ou de questionar a presidência, de questionar o parlamento, de questionar o Supremo, mas propor a dissolução do Supremo Tribunal... O problema aí não é isso, não, cara. O problema é que o judiciário está tendo poderes acima do que ele deveria ter. O STF, por exemplo, ele reescreve leis, ele legisla. E o problema é que ele legisla assim. Um ministro só pode mudar a Constituição a hora que ele quiser. Não é... Esse aí é um poder muito maior que vários senadores juntos, cara. São eleitos pelo povo. Como é que isso é aceitável num regime democrático? Isso aí é ditadura. Isso é ditadura branca, cara. Não sei se você entendeu, mas isso é ditadura branca. É mais ou menos uma ditadura judicial, do judiciário. Se um ministro pode chegar lá e reescrever sozinho a Constituição, isso é ditadura branca, cara. Nem os presidentes do regime de exceção militar tinham esse poder. Mas não chegavam nem perto disso, cara. Isso é um indício claro de autoritarismo, de governos autoritários ou ditatoriais. Praticamente todos os regimes autoritários ou ditatoriais fazem isso. Ou expandem o judiciário, expandem o Supremo Tribunal para poder colocar ali dentro ministros favoráveis ao governo, assim eles podem controlar o Supremo, ou desmantelam as instituições, fecham o Congresso, fecham o Supremo Tribunal, e assim depois, quando reinstauram isso, só põem partidários, só põem pessoas aliadas ao governo. Então essa fala, tanto do Eduardo Bolsonaro quanto do Nando Moura, são ataques às instituições. Não é apenas uma crítica ao Supremo, não é apenas uma crítica ao ministro que fez essa decisão. É um ataque à instituição democrática e aos três poderes. Isso não é exclusividade do Nando e nem do Eduardo. O próprio Jair Bolsonaro, várias vezes em sua carreira, fez sérios ataques às instituições brasileiras. Um vídeo antigo, ele fala sobre fechar o Congresso e dar o golpe no mesmo dia que ele assumisse a presidência. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. Que não... E ele estava certo. 90% da população ia fazer festa e bater palma. Esse pessoal aí de esquerda, ele diz que fala pelo povão, mas esses caras não sabem como o povão pensa. Se o Congresso está zoando, o povão quer mais que eles morram, velho. Quantas vezes na minha vida, cara, eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, pô, se eu pudesse eu matava todo mundo no Congresso. Fechar o Congresso perto disso aí é festinha, velho. Não funciona. Pra que o Congresso hoje em dia não serve pra nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele... Tá certo. E pior de tudo é que ele tá certo. Ele tá manifestando o pensamento da população aí. Esse é o grande lance. Vocês da esquerda, vocês fingem, ou são burros o suficiente para não saber que esse é o pensamento da população, ou fingem que são tipo paladinos da justiça e que a população, na verdade, não apoia esse tipo de coisa. Afinal, a democracia é o quê? Não respeita a vontade da maioria da população? A pessoa que decide, que manda, que tem poder em cima do Congresso, não deu logo o golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Nessa mesma entrevista, ele propõe que matassem o Fernando Henrique, o ex-presidente. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil.
começando com o FHC. Já fez ataque à imprensa, que também seria um dos poderes reguladores das democracias. Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil. Imprensa vendida, meus pêsames. E também já fez ataque à Suprema Corte, propondo expandir o número de ministros, que foi o que Hugo Chávez fez no poder. Quando confrontado com esse fato, ele mudou de ideia, disse que não era bem assim, que na prática já tinha desistido dessa ideia, mas essa expansão do Supremo Tribunal é uma estratégia clara de governos autoritários também. Tem uma palestra com o autor de... Primeira coisa, que a Constituição já está errada em permitir que presidentes indiquem os ministros do Supremo. A Constituição já está errada aí. Isso aí é uma forma de perpetuação de poder de oligarquias. Beleza? Então, como as democracias morrem, cara, sério. A partir do momento que você tem esses cavalos de Troia dentro da Constituição, o presidente aponta o ministro do Supremo. Você não tem mais realmente uma democracia de verdade, cara. Cara, o cara vai apontar as pessoas que vão julgá-lo. O livro Como as Democracias Morrem, e ele fala sobre isso. Vou para vocês assistirem aqui um trechinho. As democracias morrem porque elas não são democracias de verdade, cara. Não são democracias de verdade. Se a maioria da população, sei lá, 80% quer a pena de morte, por que não tem pena de morte no Brasil? Como é que você chama isso de regime democrático? Não é regime, não é um regime democrático. Não sei o que vocês entendem por democrático. Se a maioria da população quer que o STF seja dissolvido, o STF tem que ser dissolvido. Ou não é um regime democrático, cara. Não interessa se a Constituição está dizendo uma coisa ou outra, cara. Acima da Constituição está o povo. A Constituição está abaixo do povo. Uma coisa que você tem que entender. A Constituição está abaixo do povo. Então, se a Constituição, se ela não refletir o que o povo pensa, ela tem que ser refeita. Porque ela está abaixo do povo. A dissolução do Supremo Tribunal, isso aí, até onde eu saiba, e foi o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes após a fala do Eduardo Bolsonaro, isso é um crime. Isso é um crime contra a Lei de Segurança Nacional, que eu quero ler para vocês aqui, olha. Artigo 23. Incitar. 1. A subversão da ordem política ou social. 2. A animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais. Então vocês socialistas estão tudo criminoso, cara. Ou as instituições civis. Você viu, ó. Vocês socialistas são crimes. O socialismo tinha que ser criminalizado, ó. Incitar a animosidade entre estas e as classes sociais e as instituições civis. Ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro fez, e que está sendo apurado ainda, se eu não me engano. Meu amigo, o negócio é o seguinte. Se isso aí for levado a sério, nenhum socialista pode ser legal, nenhum socialismo não pode ser legal. Porque vocês incitam a guerra entre classes o tempo todo. Não sei o que você está reclamando aí. E o que o Nando Moura fez é um crime pela Lei de Segurança Nacional. Ele vem aqui e fala coisas absurdas, muitas delas são totalmente repreensíveis, mas dentro do limite dele de liberdade de expressão. Mas nesse caso em particular, isso é um crime. Isso é um crime. Ele não está incitando, ele só está dando a opinião dele, velho. O que ele está fazendo ali é um crime. Ele está incitando 3 milhões de inscritos dele a se voltarem contra... Ele não manda nos inscritos dele, cara. Você tem um problema mental aí para tentar entender isso. Você não manda nos seus inscritos, cara. Quando você fala uma coisa, você está dando sua opinião, velho. Você não manda nos seus inscritos, velho. O Supremo Tribunal, ele está incitando as Forças Armadas, nesse caso essa hashtag Cabo e Soldado, a fecharem o Supremo Tribunal, a atacarem uma das maiores instituições. Cara, eu já vou falar o seguinte. Acima da Constituição, acabou. O vídeo vai acabar aqui. Já ficou longo demais. Acima da Constituição está a população. Se a Constituição não expressa o desejo da população, então ela tem que ser reescrita. Tá? Ela tem que ser reescrita. Vocês não podem ficar falando que o STF é intocável. Não, não é intocável, cara. Desculpa dizer, mas não é intocável, cara. Nada é intocável. Tá? Criar uma aura sei lá, de divindade pro STF, como se isso fosse realmente necessário, não ajuda em nada, cara. Se o STF, se a Constituição tá falando, ó, e tem mais, o que eu já disse, se a Constituição é o que garante a existência do STF, e o STF é a primeira instituição a avacalhar a Constituição, então por que as pessoas iam tomar a Constituição como escudo para o STF, se o STF é o primeiro a avacalhar a Constituição? Você está entendendo o que eu estou falando? Se a Constituição é o que mantém a existência do STF, garante a existência do STF, e o STF é a primeira instituição a avacalhar a Constituição, por que as outras pessoas vão levar a Constituição a sério para defender o STF se o próprio STF está avacalhando a Constituição que garante a sua existência?
Você tá entendendo? Você tá entendendo aí a lógica? Não dá, cara, não dá. Vocês podem falar o que você quiser, vocês da esquerda não entendem a mentalidade do povo. Vocês nunca entenderam. Vocês sempre viveram uma bolha de classe média alta, pra cima, né? Quando o povo quer uma coisa, não interessa, cara. Se o povo não gosta do negócio, acabou, cara. É assim que funciona um regime realmente democrático, cara. Se houvesse as instituições democráticas não obedecerem o que o povo pensa, elas deixam de ser democráticas. E quando elas deixam de ser democráticas, elas passam a agir como pequenas instituições ditatoriais. E basicamente é isso, cara. Você acha que o STF vai permanecer aí? Deixa eles ficarem brincando aí de executivo, legislativo aí, para ver se eles não vão incitar uma nova ditadura. As pessoas preferem um ditador do que uma instituição que cria insegurança jurídica. A gente tinha muito mais segurança jurídica durante o período militar, 64 a 85, do que a gente tem hoje, cara. E a gente supostamente vive numa democracia, né, cara? Que deveria ter mais segurança jurídica. Não era bagunçado, as leis não eram bagunçadas do jeito que são hoje, elas não mudavam do dia para a noite, no desejo do presidente militar de plantão na época. O presidente militar não podia chegar, não, vai ser assim, não era assim. Não funcionava assim, tinha lei e funcionava de acordo com a lei. Nenhum presidente militar chegou a ter perto o que um ministro só do STF tem de poder, cara. Tá? Isso é só te dar a dica. Se vocês não entendem a população não tá nem aí pro STF. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Aliás, se fecharem, vai aplaudir. Se o STF não começar a agir como uma instituição que respeita a Constituição para ser respeitado pela população, o STF vai cair. Isso é uma questão de tempo. Isso não é porque eu quero. Isso é uma questão de tempo. Tá? É assim que funciona o mundo. É assim que funciona o mundo. O que foi? Por que os militares tomaram o poder em 64? Porque as instituições democráticas tocaram foda-se para a população. Tocaram foda-se. Simplesmente existiam, mas não faziam nada. Deixaram o Jango fazer o que quisesse no passado. Tocaram foda-se. Você acha que, cara, se as instituições democráticas tocam foda-se para a população vai defender as instituições democráticas? No que tocou foda-se para a população pediu para os militares tomar o poder. E vai ser a mesma coisa se continuar assim, cara. Eu te garanto que se o STF continuar legislando, continuar agindo como executivo, interferindo no executivo, atrapalhando o executivo do jeito que ela está já atrapalhando e legislando do jeito que está legislando, é só uma questão de tempo para ter uma ditadura no Brasil. Instituições do governo brasileiro. É isso aí, galera. Eu vou parar aqui o vídeo. Já deu o que tinha que dar.